Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um review bem rapidinho, comparando as duas paletas, que é a paleta da Colors com a paleta da Naked. Essa é a paleta Naked 1 e eu vou comparar com a paleta da Colors número 2, que chama Powerful. Desculpa se ficar um pouquinho de barulho, é que tá acontecendo uma obra aqui no quintal de casa e esse é o único horário que eu consegui gravar. A seguir eu vou passar um videozinho rápido. Eu fiz essa maquiagem usando a Naked desse lado direito e a paleta da Colors do lado esquerdo. Eu tentei usar o máximo de sombras possíveis para vocês verem a diferença, mas eu acho que por aqui já dá pra ver um pouco a diferença. Basicamente a diferença entre elas é o brilho. As sombras da Urban Decay são muito mais brilhosas do que as sombras da Colors, e isso acaba fazendo um pouquinho de diferença no resultado acetinado, no brilhinho. A da Urban Decay fica muito bonito, mas a da Colors é uma boa opção se você não quer gastar tanto dinheiro. A da Urban Decay, ela custava R$250 aqui no Brasil e tem uns 3, 4 meses que baixou o preço dela para R$199 na Sephora. E essa da Colors vende lá na Encanto Cosméticos por R$66,50. Então é basicamente menos da metade do preço, né? Eu só vou mostrar rapidinho pra vocês. A da Urban Decay, a Naked da Urban Decay, a 1 vem nessa embalagem de papel. Ela é um papelão duro. Ela vem com um pincel que não tá mais aqui e vem com um primer ou um gloss, se eu não me engano. A da Colors não vem com nada. Ela é desse material de plástico, ó, mas ele é bem resistente, ele é bem durinho. As sombras são bem parecidas, mas não são idênticas. Vocês vão acabar vendo no swatch que acaba às vezes dando diferença mesmo. Mas olha, a gama de cores, a paleta em si, em geral, é bem parecida. O que acaba dando muita diferença é no acetinado, no brilho que eu falei pra vocês, que isso acaba mudando um pouco. Mas não deixa de ser uma opção barata se você não tem condição de gastar R$199 numa paleta. Apesar de que, na minha opinião, vale a pena. É basicamente isso. Se você estiver assistindo no YouTube, eu vou pedir pra vocês acessarem o blog. Eu vou deixar o link aqui no box de informações aqui embaixo, porque vai ter comparando sombra por sombra. Então eu tirei foto de cada sombra comparando e o que eu achei no geral, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aqui eu vou passar então um tutorial bem rapidinho mostrando só um pouco da diferença das sombras no olho, que eu acho que dá um pouco de diferença. Então é isso, acompanhem o meu mini tutorial. Bom, a gente vai começar com um côncavo, usando a sombra Naked da Urban Decay. Com um pincel bem fofinho eu vou aplicar em todo o côncavo, só para fazer uma primeira marcação. E eu vou esfumar bem para não deixar nada marcado. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa com a sombra da Colors. Essa é a Nudity. Eu senti que essa sombra precisa de um pouquinho mais de quantidade para poder ficar na mesma intensidade da Urban Decay. Agora, com um outro pincel mais pontudinho, eu vou usar a sombra Buck da Urban Decay para reforçar esse côncavo, fazendo essa marcação bem na dobrinha. É uma mania que eu gosto de fazer usando essas duas sombras. E com a da Colors Play eu vou fazer a mesma coisa. E ela é mais pigmentada, você não precisa pegar tanta quantidade para poder ficar na mesma intensidade. Acho que dá para perceber olhando aos dois olhos. Agora eu vou iluminar. Eu vou usar a sombra Virgin da Urban Decay. Vou passar embaixo da sobrancelha e também no cantinho do olho. Dá para perceber que ela é mais reflexo do que cor. Ela é um branco com bastante reflexo. E eu acho que é uma das sombras mais bonitas da Urban Decay por conta desse reflexo. Eu vou passar bem no cantinho do olho. Do outro lado, com a da Colors, a mesma coisa, que é a Luminous. Eu senti que ela tem mais pigmentação, ela tem mais cor, mas ela não tem tanto reflexo quanto a da Urban Decay. Não sei se vocês conseguem ver, mas a da Urban Decay ela reflete mais, enquanto a da Colors é mais cor mesmo. Mas dá pra enganar, assim, dá pra ficar bem parecido. Ó, o cantinho interno ficou bem parecido. Ficou bem iluminado. Ela é um pouquinho mais branca, não sei se dá pra ver, mas ela tem um fundo mais branco do que a da Urban Decay. Bom, agora eu vou aplicar uma sombra clarinha. Essa é assim, uma das minhas sombras preferidas. Ela é um rosa clarinho com bastante reflexo. É uma das sombras mais acetinadas que eu tenho e eu vou passar na metade da pálpebra móvel, vou deixar o cantinho sem aplicar sombra. Ela se parece muito com a Virgin, mas
ao vivo dá pra perceber que ela é mais rosada. E a da Colors eu vou usar a Shine, se eu não me engano, o nome. Ela não é tão brilhosa, tão acetinada, mas ela tem um brilho bonito também, levemente rosado. Só que eu acho que a da Urban Decay tem mais reflexo, enquanto a da Colors é mais brilho. Agora no restante da pálpebra eu vou aplicar uma sombra mais rosa, essa é a Toasted da Urban Decay. Ela é um rosa com fundinho marrom bem suave, ela é bem cor da pele, tanto que ela some um pouco da minha pálpebra. E ela também tem um reflexo rosado, acho que dá pra ver melhor agora o reflexo rosado dela. E do outro lado é a sombra Tan da Colors. Essa foi uma sombra super decepção, porque ela não tem nada a ver com a da Urban Decay. Ela é quase mate, ó, ela não tem o reflexo bonito que a da Urban Decay tem. Mas vamos pro outro lado. Agora eu vou escurecer o cantinho externo usando a Creep, que é um chumbo, ele não chega a ser preto. E eu vou passar aqui, né, bem no cantinho com o pincel fofo. E depois eu vou trazer ela um pouquinho pro côncavo. Ele não vai chegar a ficar preto, vai só escurecer um pouquinho. Aí eu apliquei um pouquinho mais, porque eu queria que ficasse um pouquinho mais intenso. E do outro lado, a mesma coisa, a gente vai fazer com a sombra da Colors. Essa sombra é bem pigmentada da Colors, dá pra ver que ela marca bem, eu tive até um pouquinho de dificuldade de esfumar. Ela é muito boa, só que ela não tem o brilho da Urban Decay, mas ela é o mesmo tom, olha, quando você faz o esfumado, elas ficam idênticas, elas ficam bem parecidas. Mas não sei se vocês conseguem ver que as sombras da Colors já tá começando a sair conforme eu passo o pincel pra esfumar, tá vendo? Vou voltar assim e vou retocar em tudo, em toda a minha pálpebra, porque eu acho que perdeu um pouco no esfumado, e vou retocar a Shine na da Colors. E dá pra ver que ela não tem tanto brilho, ó, quando eu aplico, dá pra ver que os brilhos não ficam tanto quanto o da Urban Decay fica brilhante, né? Mas, fazer o quê? Agora, rente aos cílios inferiores, eu vou passar a Hustle, da Urban Decay, que é um marrom com fundo roxo, bem clarinho, um marrom clarinho. E a mesma coisa do outro lado, usando a Dip. Ela é mais marrom do que roxo, ela não é tão roxo quanto a da Urban Decay. Mas é isso, esse é o resultado final das sombras. Acho que dá pra ver que a da Urban Decay tem bem mais brilho do que a da Colors. Bom, então esse é o resultado final da maquiagem que vocês viram, uma maquiagem bem simplesinha que eu fiz só pra mostrar um pouquinho de diferença. Então, no geral, as sombras da Colors, elas são parecidas, mas elas não têm o mesmo brilho e elas esfarelam um pouco. Mas, pelo 1/3 do preço, eu acho que acaba compensando, vale a pena. Mas se você é do tipo que é chata com sombra, que gosta de muita qualidade, que tem horror à sombra que você passa e ela não pega, eu acho que vale a pena você investir na Urban Decay. Então é isso, eu vou deixar todas as informações aqui no post no blog. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!